Bem, boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Hoje é 21 de julho de 2025. Nesse horário, estudamos essa obra, o Livro dos Espíritos, a publicação de Allan Kardec. Hoje, vamos iniciar a questão 693, obstáculos à reprodução. Essa questão está na parte terceira, capítulo da lei de redução, né? Questão 693 de O Livro dos Espíritos. Agradecendo sempre a Deus pelas bênçãos que o Pai nos oferece, né? E pela proteção dos amigos espirituais. E eu, em especial, agradeço pela recuperação da gripe, né? Ainda estou tomando medicação, estou melhorando, e do acidente que aconteceu, mas graças a Deus está tudo bem. Então vamos lá. Nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos, questão 693, obstáculo à reprodução. E Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E os espíritos dizem: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, que a lei geral é a lei divina, né? É a lei divina. Então, tudo aquilo que é contrário à lei da natureza e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, tudo que embaraça a natureza e sua marcha é contrário à lei geral. Então, agora vamos botar um esclarecimento aqui. Aí a pessoa diz assim: então, né, ano passado, as mulheres tinham 15 filhos, né? A gente já ouviu essas histórias, né? Tinha uma mulher que teve uma vez, eu vi uma foto de uma mulher com 22 filhos. Lógico que a gente tem que pensar no bom senso. O bom senso. Hoje, vivemos numa sociedade, uma mulher, né, tendo 15, 16 filhos, já vamos dizer assim, fisicamente para ela perigoso. A gente sabe disso. Ainda mais se ela não tiver um bom pré-natal, uma boa alimentação, condições financeiras para cuidar de 15 filhos. Imagina o tamanho dessa casa que deve ser. Né? Educação adequada para essas 15 crianças, um marido com bom emprego, ela ter condições de ter auxiliares, uma babá para ajudar. Então, você ter que usar, né, de anticonceptivos, a pílula, se a gente parar para pensar, isso não é contrário à lei da natureza. Isso não embaraça a lei da natureza. Né? Isso regula, isso equilibra. Isso é o quê? Bom senso. Então, quando ele faz a pergunta, são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, nós temos que pensar essa questão não vendo por que eles falavam isso naquela época e como devemos encarar hoje. Vamos pensar hoje. Houve um movimento lá por volta, no século XX, eu não tenho certeza do período,
se foi em 1940, 1930, 1950, mas foi na primeira parte, vamos dizer assim, dos primeiros 50 anos do século XX, onde a China, né, não tenho certeza o período quando começou isso, instituiu a lei de um filho único. Então, toda a família chinesa só podia ter um filho, porque a China era o país com o maior número de pessoas do mundo. Hoje não é mais. É a Índia. Hoje é a Índia. Mas a China, durante muito tempo, né, teve a maior população do mundo. Esse processo trouxe para a China muitos problemas, muitos infanticídios, porque, principalmente da população pobre, lá no interior da China, aquelas aldeias, onde as famílias tinham muitos filhos, e os filhos ajudavam os pais na lavoura, todo mundo trabalhava e entrava uma renda maior para dentro de casa, né? Quando foi instituído, porque era assim no passado, muitos filhos, assim explodiu a população. Eram muitos filhos, então veio essa lei, essa ordem, né? E aí o que aconteceu? As pessoas ficaram apenas com uma opção: um filho só. E como eles tinham essa ideia de um filho, homem, ajuda, né? Porque, como todo país medieval, né? A mulher não tinha muita força. Sempre era o filho homem, né? Aquele que ia herdar a terra, ia herdar o nome do pai, aquela coisa toda. Então sempre havia preferência pelo filho homem. Que no Brasil também não tinha essa coisa. Até hoje tem, né? O mais velho tem que ser homem. Você tem que ter pelo menos um filho homem. Até hoje, às vezes eu vejo negócio do Facebook de chá revelação. Aí eu vi um outro dia que a mulher saiu lá, a fumaça rosa, o marido virou as costas e saiu andando com raiva, que ele queria filho homem. Tem até uma novela que passou também de reprise de italianos, tinha um fazendeiro muito rico, ele tinha duas filhas, e a mulher dele não deu a ele um filho macho, tal do filho macho. Então, com essa história lá da China, de você só poder ter um filho quando o primeiro filho nascia mulher, o que acontecia muitas vezes? Essa criança era assassinada, afogada. A gente sabe que até que como é que você controla isso? Tem mulheres que só tem, às vezes, 3, 4, 5 meninas. Mas a gente sabe que quem dá o sexo é o homem, né? É o homem que dá o sexo. Se mulher só não. É, se fosse só a mina, somente a mulher, ela só teria XXXX, mas é o XY. Então, é o homem que determina o sexo, né? Então, o que acontecia? Às vezes tem mulheres que têm 3 meninas, depois vem o menino. Isso acontece. Ou só tem filhas, 7 mulheres. Então, às vezes, iam nascendo mulheres, eles iam matando, 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 afogando, matando, até conseguir ter um filho homem. Quando, depois de ter o filho homem, acontecia de ter o outro filho, esse segundo filho ficava escondido, não podia estudar, porque o governo não podia saber. Se o governo soubesse que a família teve um segundo ou terceiro filho, essa família era punida com multas e outras coisas mais. Então, mesmo que tivesse 2 meninos, o mais velho tinha direito às coisas, o outro virava um pária. E assim foi essa política durante muito tempo, muito tempo. Até que, de repente, há uns anos atrás, eu estava vendo uma matéria onde aldeias
havia aldeias onde os jovens homens, estavam tendo que sair da aldeia, buscar outras aldeias maiores para poderem se casar, porque o número de mulheres na faixa etária deles, disponíveis para casamento, era muito pequeno, porque aumentou demais o número de homens e não aumentou o número de mulheres. Normalmente mulheres nascem até mais, né? Então, às vezes, a proporção era mais ou menos de 8 rapazes para uma moça. Isso trouxe um desequilíbrio. E tem mais ou menos 6 meses, foi feita essa pesquisa. E a China perdeu o lugar de primeiro de país com maior número de população. E o governo chinês também percebeu o seguinte, que houve um prejuízo para eles. Inclusive, essa política mudou. Parece que agora você pode ter dois ou três. Essa política mudou. Houve um prejuízo, sabe qual? O número de jovens diminuiu muito. E a gente sabe que a China é um país que tende a crescer, deseja ser, e dentro do pouco tempo será o país mais desenvolvido tecnologicamente do mundo. Então, está faltando o quê? Mentes jovens para as universidades. Entendeu? Então, a China vem travando. Inclusive, ela abriu agora dos jovens que quiserem, por causa daquele problema lá dos Estados Unidos, do Trump não querer, nas faculdades, principalmente Harvard, que venham estrangeiros estudar lá, que é uma tolice, porque Harvard deve ter mais de 100 prêmios nobres. Muitos deles são estrangeiros, que se tornaram depois americanos. Então, muitos estrangeiros estudam em Harvard, né? Muitos gênios, pessoas vindas de outros países. Então, ele proibiu isso. E aí, o que a China fez? Abriu, convidando os jovens do mundo inteiro que quiserem uma universidade muito boa para estudar, que podem ir para a China, podem estudar na China. Então, a China começou a sentir isso. A falta de uma juventude pujante, porque eles tiveram essa situação, né, de diminuir, não só perderam o título de país mais populoso, como jovens diminuiu muito. É uma consequência da interferência do homem. Como eles também perderam muito, com a tal daquela revolução que foi feita, né, por Mao Tse-tung, quando pegou as grandes mentes, os grandes gênios do país, professores, médicos, cientistas, mandou todo mundo trabalhar na roça. Então, houve uma lacuna que se perdeu muito, muito mesmo, né? Então, a resposta aqui. O que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Tudo que o homem faz, quando ele interfere no caminhar natural das coisas, ele traz problema. É igual a cadeia alimentar, né? Eu vou contar rapidinho uma história, só para a gente ver como a interferência do homem pode ser prejudicial. Isso aconteceu lá em Mato Grosso. O pessoal começou a perceber que o número, numa certa região, o número de cobras e o número de mosquitos, né? Acho que era mosquitos, não tenho certeza, era cobra, tinha aumentado muito. E a população estava tendo muitos problemas. Muita gente sendo mordida por cobra, muita doença através dos mosquitos, essa coisa, tá? Isso mesmo. E muita gente sendo mordidas. O número. Aí tinha que usar remédios para matar os mosquitos, né? Porque cresceu muito. Começaram a investigar o porquê disso. Aí descobriram o seguinte, que estava havendo uma caça discriminada ao jacaré. Uma caça discriminada ao jacaré.
À noite, o jacaré fica nadando, os olhos dele brilham, os olhos brilham. E aí os caçadores matavam o jacaré, porque sabe que o couro do jacaré é para fazer sapato, para saber, para fazer cinto, a carne do jacaré para comer, né? É uma carne, assim, o pessoal considera uma carne muito gostosa. Então, estavam matando muito jacaré. Matando ao ponto de dar um desequilíbrio, né, ecológico. O que que aconteceu? O jacaré, ele é predador da cobra. O jacaré é o predador da cobra. Matando o jacaré, o número de cobras aumentaram. Porque se o animal não tem seu predador, aquele grupo animal cresce sem o predador. E a cobra, ela come o sapo. Ela come o sapo. Ela é a predadora do sapo. E o sapo se alimenta de mosquitos. Aumentando o número de jacaré, as cobras passaram a se alimentar com mais facilidade dos sapos. Então, o número de sapo diminuiu muito. E os mosquitos proliferaram. Porque quando está tudo certinho, o jacaré come a cobra, que come o sapo se alimenta dos mosquitos. Mas se você tira o predador da cobra e aquele que come o sapo, o que sobra? O número de cobra vai se alimentar do sapo, e todo o rio, todo tem sapo, ela vai se alimentar do sapo, dali quem vai segurar os mosquitos? O que aconteceu? O número de cobras aumentou muito, de mosquitos também. Aí o que sobra para quem? Para a população local, que passou a ser atacada pelas cobras, porque o número de cobras aumentou. E o número de mosquitos também. Então, isso é o quê? Interferência humana na cadeia alimentar. Tem épocas que é preciso fazer isso, né? Como, por exemplo, quando um homem ele traz um elemento, um animal de uma região para colocar na outra. Nos Estados Unidos, começaram a trazer umas cobras assim, e levaram para Los Angeles, uma ilha de pântano que eles têm lá, muito grande. Não me lembro o nome da. Não sei se é piton. Eu sei que é uma cobra que não é daquela região. Everglades, os Everglades, né? Então começaram a trazer pitões asiáticas. São cobras imensas. Colocaram nos Everglades. Essa cobra não é daquela região. O que aconteceu? Essa cobra começou a se proliferar e a ser uma grande predadora dos animais daquela região. Desequilibrou totalmente aquela região. O governo americano, o que que fez? Autorizou a caça e matança dessa cobra para tentar voltar ao equilíbrio natural. Aqui no Rio de Janeiro, um parque, acho que é o Parque da Pedra Branca, tem placas lá. Se você tem cobra em casa, que às vezes a pessoa coleciona cobra, traz cobra não sei de onde. É ilegal ter animal silvestre, mas tem gente que tem. De outro estado, de outro país. Ah, eu não quero mais. Vai lá e joga essa cobra lá. Eles não façam isso. Não traga um animal de um outro lugar para cá. Isso desequilibra. Isso foi o problema na Austrália. Na Austrália não tinha coelho. Trouxeram o coelho lá para a Austrália. Alguém a criar, e um dia cansou de criar, soltou o coelho. Virou uma praga. Quer ver um caso aqui no Brasil, outro muito grave? Aqueles caramujos grandes. Aquilo, alguém trouxe da Ásia, pensando em usar de forma comestível. Tal do escargot, né? Que é uma iguaria. Só que, chegando, perceberam que não era. Não dava. Soltaram na natureza.
Está aí. Não tem uma época que aquilo começa a aparecer? Começa a aparecer. É um horror aquele bicho. Mas ele não é daqui. Então, quando o homem interfere, agora também tem o tal daqueles animais queixada, né? Achei em Mato Grosso, quando fica um porco-espinho, eles formam manadas em várias fazendas, comem tudo, são animais muito violentos. Então, TETA autoriza a matar para tentar diminuir o número. Então, quando o homem interfere de alguma maneira, isso traz prejuízo. Então, no caso do controle da natalidade, quando você interfere, no caso, né, trazendo, não, a mulher vai usar agora um anticonceptivo, né? Vai tomar uma pílula, tenta não ter 3, 4, 5, 6 filhos, porque ela não pode. Então tem que ter um equilíbrio. Agora, quando você, né, começa, eu tenho 17 anos, não quero ter filhos. Porque aqui no Brasil tudo pega de moda, né? Então, vários adolescentes, às vezes, querendo fazer esterectomia para não ter filhos. É claro que vai dar problema. É claro que vai dar problema. Então, vamos dizer, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, quando a gente lê essa resposta dos espíritos, a gente tem que lembrar como era a época, como se como encaravam esse tipo de coisa naquela época que Kardec fez a pergunta. Naquela época, eles achavam que um controle de natalidade era contrário à lei geral, que as religiões também eram muito, né, ali fanáticas, muito radicais. Mas hoje a gente vê isso, que é preciso sim ter um controle, né? Porque a gente vê os postos de saúde distribuem camisinha, né? Anticoncepcional. E a gente vê crianças, famílias, mulheres, como outro dia eu estava vendo a mulher, 7 filhos, morando em uma barraca, e ela estava grávida de mais um. E a assistente social estava lá, conversando com ela, tentando convencê-la a fazer uma cirurgia de ligação de tronco. 7 filhos, sem marido, morando de barraca. Cada criança de um pai diferente. E ela estava grávida de mais um. E pedindo ajuda. Como é que fica essa situação? E muitas famílias não aceitam a educação sexual nas escolas. Ainda tem isso, não aceitam. Dizem que a família que tem que dar educação sexual nas escolas, a família que tem que educar sexualmente as crianças. Como uma família vai educar sexualmente se a própria mãe ou o próprio pai não sabe nada sobre isso? Que orientação vai dar? Não vai dar, não vai dar. Tem meninos, que não têm a mínima ideia da gravidez, como é que se funciona, acham legal, entendeu? Então é preciso, sim, professores preparados, porque a questão sexual não envolve apenas a concepção, a gravidez. Tem também a questão das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Porque um jovem ou uma jovem que tem relacionamento sexual com 2, 3, 4 pessoas, às vezes tem até sexo grupal, e a gente sabe disso, não é? É muito propenso esse jovem a uma doença sexual transmissível. E dependendo dessa doença, cura pode ser muito difícil. Existem certas doenças sexualmente transmissíveis que deixam sequelas.
no corpo da pessoa. E ela vai passar o resto da vida dela com aquele tipo de doença. Então, hoje a sociedade enxerga as coisas de forma diferente. Na questão 693A, olha aqui. Entretanto, diz Kardec, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida, olha aí, seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Aí os espíritos dizem: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, porque ele é o único que raciocina, né, de forma plena, um poder que ele deve usar sem abusar. Então, eles estão dizendo o que aqui? O homem pode sim regular sobre essa questão da reprodução, mas sem abusar. E ele fala animais, todos os seres vivos, né? Da pergunta, Kardec fala de animais e plantas. Então, por exemplo, nós temos pessoas que têm sítios onde elas criam animais para venda. Então, às vezes, tem uma cadela, a cadela é maltratada, e eles colocam a cadela para engravidar, para gerar animais, e eles venderem cães. Então, de vez em quando a polícia estoura um criadouro desse. Aí, quando encontra a fêmea, está toda maltratada. Então, cães de raça, mas não cuidam. É apenas uma fábrica, aquele animal se torna um instrumento para gerar outros animais para vender. Por isso que tem aquela campanha, né? Não compre um animal, adote. Porque tem pessoas que vivem disso, da exploração do animal. Né? A gente sabe disso. Tem aquelas pessoas que, infelizmente, falando, a gente fala sobre isso, parece que é fantasia, não é não? Que em alguns países por aí, a gente sabe como é que questão do tráfico, que sequestram jovens, mantém essas jovens cativas, para essas jovens engravidarem, e quando as crianças nascem, elas têm duas utilidades. Um, a criança ser vendida para aqueles casais que não podem ter filhos. Isso é uma indústria, uma indústria. A gente não vê muita história de que uma menina desapareceu, uma menina desapareceu, uma menina desapareceu. Menino também, mas mulher, menina. É para o tráfico sexual. Para isso. E a segunda, aquela criança é gerada, sabe para quê? Para fornecer órgãos. Tráfico de órgãos. A criança gerada, quando ela está mais ou menos com 2 meses, eles matam para tirar os órgãos, para vender no mercado negro. Vale uma fortuna. Coisa terrível, não é? Por isso que ele diz aqui, na época de Kardec não tinha isso. Mas hoje tem. Hoje tem. Por isso que ele coloca aqui, Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres humanos, vivos, um poder de que ele deve usar. Ele deve usar. Sem abusar. Sem abusar. Aí ele diz aqui, pode, pois, regular reprodução. Está aqui na época de Kardec. Pode, pois, regular reprodução de acordo com as necessidades.
das plantas, dos animais e dos homens. Controle de natalidade está incluso aqui. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. De repente, uma mulher que não pode ter filhos, não tem aquela questão de implantar óvulos. Normalmente, quando a pessoa faz isso, ela tende a ter gêmeos ou trigêmeos, não é assim? Porque eles implantam muitos óvulos, de repente implantam 16 óvulos. Que desses 16, 3, 4 geram só. Porque uma vez um médico estava falando para minha filha, que ela teve um aborto espontâneo, e disse para ela assim: você sabia que engravidar é uma das coisas mais difíceis do mundo? É difícil. Não são todos os óvulos que vão gerar, que vão reproduzir. Não. Então, por isso que os médicos às vezes implantam vários óvulos. Se ele implantar um só, então ele implanta vários. Aí, às vezes, dois, três. Aí, normalmente, você pode ver, pessoas que fazem esse tipo de implante tendem a ter gêmeos, trigêmeos. Então, é um controle para aquelas pessoas que não podem ter filhos. Uma coisa boa, não é? Como também para controlar o nascimento, para que as mulheres, né, não tenham tantos filhos e correndo risco até de morrer. Então, são coisas, né, que ele diz aqui, está aqui. É, Kardec, ele coloca aqui esse tipo de coisa, né, chamando a nossa atenção. Então, ele está aqui. Então, ninguém pode dizer que o espiritismo é contra o contraceptivo. Não é. Que Kardec colocou aqui, ó, pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve seguir sem necessidade. Então, essa coisa de uma jovem de 17, 18, 20 anos fazer uma esterectomia, porque eu não quero, porque se eu tiver uma criança, eu vou ter estrias, meus seios vão cair, não tem essas coisas. Ou a mulher que engravida, eu não quero amamentar, que amamentando, meu corpo vai ficar assim, eu quero voltar logo para vir cadeirinha, para isso. Entende aqui? Não deve opor-se sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer um equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais. Porque ele obra com conhecimento de causa. Eu quero dizer aqui, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Então, se alguma coisa está em desequilíbrio, o homem, com a sua inteligência, ele pode agir, é, ele pode, para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E ainda isso que distingue dos animais. Então, quantas coisas a gente vê, às vezes, a própria natureza, né, trazendo prejuízo. Por exemplo, a tecnologia humana dá ao homem condições de, quando acontecem terremotos, movimento das placas tectônicas no fundo do oceano, o homem detectar com seus instrumentos. Ele detecta o tremor das placas tectônicas, o que no passado não era possível, dá um alerta e diz. A gente, às vezes, quando acontece algum terremoto, assim, né, em alguns países, ele ainda diz assim, ó, houve um terremoto de nível 5,6, 7, da escala Richter, a partir de 7 a coisa já é perigosa. Com
possibilidades de tsunami. E o tsunami, muitas vezes, não vem na hora do terremoto, vem 1, 2 horas depois. Né? Então, dá tempo daquela sociedade fazer o quê? Dá um jeito de se prevenir. Isso é restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Porque se aquele tsunami vem e aquela sociedade está preparada, vai morrer muita gente. Por aí, o vulcão começa a dar sinais. Às vezes começa a dar sinais 3, 4 meses antes dele explodir. E a gente sabe, já viu em várias sociedades, um grande vulcão, quando explode, o estrago que ele faz, né? O estrago que ele faz. O maior deles que já tivemos aqui na Terra, que explodiu, que fez o estrago dele, foi o Krakatoa. Desapareceram ilhas lá na Ásia, ilhas desapareceram, que ele fazia parte de um arquipélago. Quando ele explodiu, aí a ilha que ele, onde ele estava, desapareceu, afundou, outras ilhas afundaram, outras surgiram, e até hoje o som da explosão do Krakatoa repercute no espaço. Porque há uns anos atrás eles captaram o som e tentaram, porque a gente sabe que o som, né, viaja, né? Eles estavam detectaram um som e todo o pessoal, comunicação de nave espacial, aquela coisa dessa até. Aí os cientistas analisando, não, o Krakatoa explodiu, se eu não me engano, em 1900. Esse som, eu acho que foi captado pelos anos 1990. A explosão foi de. Pareceu não sei quantas bombas atômicas. Então, o som foi tão. Inclusive, o som, a explosão mexeu com o eixo da Terra. Mexeu no eixo da Terra. Como aquele que teve no Japão há pouco tempo, lembra? Mexeu no eixo da Terra. Aquele terremoto. Alterou o eixo da Terra. De tão violento que foi. E o do Krakatoa também. Hoje, nós temos tecnologia. Aí os cientistas começam o quê? Analisar. Vamos tirar esse pessoal daqui, porque esse vulcão, se explodir, vai ser um desastre total. Vão deslocar a população para outra região. Então, tem um tempo hábil para fazer alguma coisa, porque vai explodir. É uma questão da natureza. E tem populações ali. E Deus deu ao homem que inteligência para intervir. E ali o quê? Né? Restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Porque as forças da natureza são poderosas. Você vê aquela praia que é a Tafona, né? Onde o mar, eu não sei, não tenho certeza se é a Tafona, acho que o mar vem avançando em várias propriedades, várias casas, à beira-mar estão desaparecendo. Estão desaparecendo, as pessoas estão recuando suas casas para tentar. Que quem tinha casa ali perdeu, não tem jeito mais, né? Não tem jeito mais. E acontece que, é, deixa eu ver aqui, não tem como ali. Tem gente que tenta colocar muros altos, mas não conseguem segurar, né? Ah, tá aqui, tá fome mesmo. Diz aqui, ó, a Tafona é aqui no Rio de Janeiro, né? Município de São João da Barra. Trata-se de uma aldeia e porto de pescadores que, nas últimas décadas, tornou-se um balneário para veranistas. Ela representa aí do ponto em que o Rio Paraíba do Sul, que passa pelos 3 estados mais populosos, industriais do Brasil, São Paulo, Minas e Janeiro, encontra o oceano. Desde os anos 60 e 70, as águas do mar vão invadindo trechos da praia,
mas próximos à foz do rio, engolindo casas e ruas. A Praia do Pontal apresenta-se hoje como uma porção residual do que já foi uma extensa faixa de terra que se avizinhava da região da Foz. Alguns, né? E tem outras cidades aqui no Brasil acontecendo isso. Tentam colocar grandes pedras dentro d'água para tentar fazer um arrecife, ver se diminui a força do mar. Mas ali é uma força da natureza, né? Mas os homens tentam usar a inteligência para tentar diminuir a força. É legal isso? É legal. Aí continua aqui. Ele diz assim: os espíritos, os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem, quer dizer, impedem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais que se alimentam. A gente já citou aqui vários exemplos das tartarugas, né? Uma tartaruga, quando ela vai para a terra para desovar, ela deixa no ninho dela 80, 50 ovos. Imagine dezenas de tartarugas chegando à praia, depositando essa enormidade de ovos. Quando esses ovos arrebentam, olha o número de tartarugas que vão para o mar. Já imagina se não houvesse um predador natural? Que não haveria um desequilíbrio? Claro que haveria. Mas quando essas tartaruguinhas começam a correr para a água, as gaivotas, o animal sabe dessas coisas, atacam, voam, fazem aquele voo rasante, vão indo. Só algumas chegam a lá. E lá no mar também tem os predadores naturais. Fica tudo equilibrado. A natureza equilibra tudo. O número de tartarugas que vão sobreviver à idade adulta, chegar à idade adulta, é bem menor do que o número de ovos que as tartarugas colocaram. Uma seleção chamada de seleção natural. Então, no início dessa pergunta, dessa resposta 693, está a posição da espiritualidade. Deus concedeu ao homem, sobre todos os outros seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, o homem regular a reprodução. Então, de acordo com as necessidades. Quando ele diz regular a reprodução, vamos sublinhar esses dois períodos aqui. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Quando ele diz pode, pois, regular a reprodução, ele não está dizendo assim, só dos irracionais das plantas, não. Ele diz pode, pois, regular a reprodução dos seres vivos. Tanto que Kardec, na pergunta, botou: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida poderia ser nociva. E respondem: de regular a reprodução. Repare que Kardec especificou os seres, ele botou assim, ó. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas. Repararam? Kardec botou lá, animal e planta. Ele não falou de gente. Porque naquela época de Kardec tu tinha negócio de pílula anticoncepcional. As mulheres tinham filhos. Não tinha esse negócio de contraceptivo, de camisinha, não tinha nada disso em 1857. Não tinha essas coisas. Mas então ele especifica a espécie de seres vivos. Aí ele bota entre vírgulas. Animais e plantas. Ele não fala do homem, do controle de natalidade do homem, mas da resposta. Os espíritos dizem: depois, regular reprodução.
Eles falaram de animais e plantas? Não. Kardec pergunta e cita animais e plantas, mas os espíritos não citam animais e plantas. A gente tem que ter a capacidade de perceber isso, porque os espíritos poderiam dizer assim: pode, pois, regular a reprodução de animais e plantas de acordo com as necessidades. Eles não falaram de animais e plantas. Kardec falou, eles não. Eles falaram reprodução. Porque ele fala, espécies seres vivos, reprodução. Quem se reproduz é o quê? São os seres vivos. Então, preste atenção nessa resposta. Pode, pois, regular reprodução. Aí, nessa palavra reprodução entra animais, plantas e o homem. De acordo com as necessidades. Olha o problema que teria se eles falassem homens também. Porque em 1857, como se faria o controle de natalidade? Como é que seria feito esse controle de natalidade para a mulher não engravidar? Ia ficar complicado, né? Mas aí eles colocaram, de acordo com a necessidade. Não deve opor-se sem necessidade. Não vamos controlar a reprodução se não houver um certificado. Depois eles colocam: a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e ainda isso que o distingue dos animais. Porque esse homem obra, trabalha com conhecimento de causa. E depois ele vai falar que a própria natureza tem um controle natural, que é o tal da cadeia alimentar. Então, essa resposta aqui, gente, ela é muito importante. Ela é muito importante. As pessoas leem essa resposta aqui sem analisar a resposta dos espíritos. Não analisam como foi a resposta dos espíritos. A pergunta de Kardec, que ele diz: a espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, das quais o homem podia até ser vítima. Aí ele pergunta: o homem pratica ato repreensível impedindo essa reprodução? E os espíritos vão responder que o homem pode regular a reprodução. Mas não dizem que é só de animais e plantas. Eles têm. O homem pode regular reprodução. Só que na natureza não são apenas os animais e plantas que se reproduzem. Dentre os seres vivos, o homem também se reproduz. Então, quando eles dizem ele pode regular a reprodução de todos os seres vivos, eles colocaram aqui uma resposta que a gente não despertou para essa resposta. A gente não respeita. Agora, ele diz tudo dentro do equilíbrio. Então, essa frase aqui mostra que a espiritualidade diz: pode-se fazer o controle da natalidade? Sim. Sim, ela pode. Para quê? Facilitar a vida das pessoas. Porque é um absurdo você ver, como a gente vê aqui no Brasil e em outros países também, uma mulher, às vezes, de 25, 26 anos, com 7, 8 filhos. E a gente vê isso, não vê? Vê. Ela começou a ter filho com 14 anos. 7, 8, 9 filhos e mais um a caminho. Qual a qualidade de vida dessas crianças? Não precisa ir longe. Denise quer falar alguma coisa? A qualidade de vida não é boa.
Alguém já viu um jovem, uma menina, que eu considero, né, jovem, de 21 anos? Teve uma que teve um problema trágico, estava até na matéria do jornal. 22 anos, 5 filhos. Morreu de forma trágica. Não era bebê. Aí você pergunta, com quantos anos essa menina? 22 anos, parece. 5 filhos. Morava com um tio. Não tinha marido, não tinha pai, não tinha mãe. 22 anos, 5 filhos. Não tem que ter um controle de natalidade? É. Quem trabalha com professor e escola sabe do que eu estou falando, né? Coisas que a gente via, dá vontade até de chorar. Tem que ter um controle de natalidade. Então, ele disse aqui, deixa claro, que é possível regular a reprodução de acordo com as necessidades. Tu não pode abusar. Voltando a falar, a pergunta de Kardec não contempla o homem, fala de animais e plantas, mas a resposta dos espíritos contempla os homens. Ele fala, pode regular a reprodução. E todos os seres vivos se reproduzem. E nós somos seres vivos. E a 694, que é a última, ele pergunta: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar, né, o uso de métodos para obstar a reprodução para satisfação da sensualidade. Essa pergunta é atualíssima. É atualíssima. O que a gente vê hoje, jovens fazendo cirurgia para não engravidarem, fazendo cirurgias, já não quero mais ter filho, fazer esterectomia, ligando trompa, essas coisas todas. Meninas de 17, 18, 19 anos. Então, o que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar, quer dizer, parar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Não é por motivo de saúde. Se a mulher engravidar, vai morrer. Então, ela não pode mais engravidar. Não. Olha a resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma. E quanto o homem é material. Isso é o quê? Ainda um resquício da nossa inferioridade. Nós muitas vezes esquecemos que somos seres espirituais em experiências materiais. Nós não somos seres materiais e experiências espirituais, não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, quando você vê uma menina de 16, 17 anos, já buscando, você encontra no Facebook, de vez em quando tem umas polêmicas aí. A menina de 18 anos, você 18 anos, que alguns países permitem. Em outros não, no Brasil não é permitido, acredito, fazer a cirurgia desse tipo numa menor de idade. Mas em outros países é. Né? Em outros países é. Então, uma menina de 18, 19 anos, querendo fazer a cirurgia deles, que ela não quer filhos, que ela quer ter um corpo lindo, maravilhoso, o máximo possível. É o que eles dizem. É a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem é material. Ainda resquício da nossa inferioridade. Então, essa pergunta 694 aqui, ela é muito atual. A gente está vendo essa problemática hoje. E a resposta 693A tem essa colocação aqui dos espíritos que avança sobre a pergunta de Kardec. Que ele fala de controle da natalidade de animais irracionais e plantas, e eles dão uma resposta bem mais ampla. Eles fazem reprodução. Ô, Rose, Qual tipo? Fala, Roberto. nessa questão 693A, né,
os espíritos respondem que é possível regular a reprodução. Já na 693 diz: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Aí eu fiquei sem entender, porque na primeira eu pensei assim: tudo que embaraça é contrário à lei. Depois, a resposta é possível regular a reprodução. Lembra que eu falei para vocês qual era o conhecimento naquela época? Que eu falei semana passada, e falei hoje de novo, não usei esse termo. Existe uma coisa chamada matriz epistemológica. Isso é o seguinte: qualquer conhecimento, você tem que observar qual era o conhecimento que se tinha do assunto quando a pergunta foi feita. Então, ele diz aqui: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tudo que embaraça a natureza. Repare, uma mulher de 23 anos, tendo 7, 8 filhos, não embaraça de certa forma? Mas naquela época, eles não tinham essa ideia de controle da natalidade. Em 1857, não se tinha essa ideia de você ter essa de fazer um controle de natalidade. Porque em 1857, pobre não estudava. Eu vi um discurso essa semana, onde até o presidente Lula falou uma coisa que eu nem sabia. Ele disse assim: a primeira universidade do Brasil foi criada em 1920. Sabe por que que ela foi criada? Porque um cidadão aí, europeu, ele foi convidado a visitar o Brasil. E aí, disseram a ele que ele ia receber o título honoris causa. Quem dá esses prêmios? Quem dá esses títulos? As universidades. No Brasil não tinha. Então, eles fundaram uma universidade, em 1920, para poder, quando o cidadão chegasse aqui, receber o título honoris causa. Enquanto isso, a Argentina, o Chile já tinham universidades. O Brasil não tinha. Não tinha. Então, filho de pobre estudava. Quem estudava eram os filhos das pessoas comerciantes. Não era assim? Se a gente remontar os nossos avós, bisavós, estudava. Estudava. O que aconteceu quando Paulo Freire começou a fundar aquelas escolas? E em 72 horas ele alfabetizava uma pessoa. Foi uma revolução do proletariado. Porque quem sabe ler é mais difícil de enganar. Então, eles perguntam assim: são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Eles respondem: tudo que embaraça a natureza, olha só, eu quero criar um obstáculo à reprodução. E eles dizem: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Mas fazer um controle de natalidade para diminuir o número de crianças que morrem antes de fazer o ano, como aconteceu no Nordeste, lembra? Até um certo tempo, o número de mortes de crianças por fome e doença do Nordeste tinha até minha mãe. Minha mãe tem 90, está fazendo 93 anos. Sabe o que minha mãe fazia quando ela era criança? Lá na Paraíba, minha mãe fica comum, fazia decoração de caixão de anjinho. Ela disse que adorava fazer decoração de caixão de anjinho, porque o número de anjinhos era imenso. Então, quando ela era criança, lá em 1900
em 38, 1940, no Nordeste, o número de crianças que morriam de fome e de outras doenças era muito grande. Então, eles iam bater lá na casa da minha tia, que chamava Alice. "Ô, Alice, a Rosina está aí, tem um caixão de anjinho para ela decorar." Aí minha mãe ia lá no mato, pegava aquelas flores silvestres, e ia lá enfeitar os caixãozinhos, porque o número de mortes de anjinhos era muito alto. Você pode considerar que fazer um controle de natalidade, promover uma saúde melhor, para que morra menos anjinhos, que nasçam menos crianças para ficarem abandonadas, obstar a natureza? Claro que não. Então, eles dizem, tudo que embaraça a natureza, em sua marcha contrária à lei geral, embaraça, mas esclarecer uma mulher que ela pode ter seus 2, 3 filhos, ao invés de 8, que com 2, 3 filhos ela vai poder educar melhor, né, Denise? A gente vê na escola, né? Alimentar melhor, dar uma qualidade de vida melhor do que se ela tiver 8, ganhando o salário mínimo. Isso não é embaraçar a natureza. Então, essa resposta eles deram lá em 1857. Mas você, analisando hoje, tudo que embaraça a natureza, em sua marcha é contrária à lei geral. Fazer crianças nascerem para você produzir uma fábrica de anjinhos é terrível, não é? É terrível. Então, quando você embaraça a natureza, isso não é possível. Mas você regular a reprodução, isso não embaraça a natureza. Entendeu, Roberto? Agora, quando a gente, na questão 694, é fazer o controle da natalidade por questão sensual, isso embaraça a natureza. Tanto que ele fala do abuso. Isso é um abuso. Então, você vê que as respostas que eles dão são seguras, a gente analisando. Só que aquelas pessoas daquela época não iam fazer a reflexão que a gente faz hoje. Porque naquela época era normal famílias terem 7, 8, 9 filhos. Estudar? Outro dia estava a minha cunhada, que já estava falando que os pais diziam assim: menina, estudar, aprende a ler e escrever. Para quê? Ela vai casar, ela tem que aprender a costurar, cozinhar, cuidar de filho. Para que mulher quer aprender? Era assim. Então, no máximo, estudava até terceira série, tirava a menina da escola. Os meninos, sim, de família melhor, estudavam para ser doutor. Quer dizer, de família melhor, de família melhor. Não. E aí, para a roça, precisa. No outro dia, o Beto estava falando, contando uma história, acho que foi, não me lembro se foi o Beto, acho que foi, que lá em Portugal, ele tinha uns irmãos do pai dele, do pai e da mãe, né, que um veio para o Brasil. E aquele até contraiu uma doença, voltou doido, mas ele veio aqui para o Brasil, e aqui no Brasil, irmão da sua mãe, né? Ele aprendeu a ler, escrever, gostava de ler. E aí, quando ele voltou para lá, né, ele viu o irmão dele e perguntou para ele: Você quer. Para que você fica lendo livro, né? Para que você fica. Olha o que o irmão. Que ele veio do Brasil. Aqui no Brasil estudou, quer dizer, e voltou doente e morreu em Portugal. E voltou. O irmão dele, que nunca estudou, que trabalha na roça, via ele com o livro na mão e perguntou para ele assim: que você quer ficar com o livro? O que você quer ficar com o livro na mão olhando para papel? Quê? Então, olha a mentalidade dele. Para que você quer ficar com o livro para papel? O que isso vai trazer de vantagem para você? Isso lá em Portugal, 1900.
Fica olhando papel. O que que esse livro vai te ajudar na roça aqui, que é onde a gente tira o nosso alimento? Essa era a ideia. Então, eles iam pensar em controle de natalidade? Claro que não. Então, Kardec não podia mergulhar nisso, dessa forma, nem os espíritos. Eles apenas dizem o que embaraça a natureza. Opa! Aí hoje você tem uma ideia. Embaraçou significa o quê? Abuso. Abuso. Aí é o contrário. Quando você abusa. E na 693, ele vai falar. Deus concedeu ao homem sobre todos os seres um poder que ele deve usar, sem abuso. Entendeu? Então, as perguntas, as respostas vêm, mas você tem que ver a época que ela é dada, como ela é dada, fazer essa análise. Agora, hoje, você tem condições de compreender melhor por que foi dada assim. E pode prestar atenção, como essa doutrina ela era de vanguarda, né? Ela era de vanguarda. Então, atualíssima. Bem, gente, vamos parar aqui. Ó, dia 28, a gente vai começar na 695. Dia 28/7. Olha quantos assuntos interessantes e atuais a gente pode discutir, né? No livro dos Espíritos. Muitos assuntos. Porque, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que pensam assim. O próprio Papa, é, foi muito, esse Papa aqui, Francisco, né? E o anterior também já fala, tocou em assunto do uso da pílula, do contraceptivo, que a Igreja Católica, por incrível que pareça, até hoje, não é a favor da distribuição de camisinhas. Não é a favor. E o Papa Francisco colocou essa questão aí. E recebeu muitas críticas. Muitas críticas. Mas a gente sabe, meu Deus do céu, né? É preciso fazer o controle da natalidade. É preciso distribuir no SUS anticoncepcional, camisinha. É preciso. Mas algumas religiões ainda são contrárias a isso. Que não deve se distribuir camisinha, não deve oferecer contraceptivo no mundo que a gente vive. Já na doutrina espírita fala, pode sim fazer o controle de reprodução com inteligência sem abuso. Então, é de vanguarda. Então, vamos encerrando aqui o nosso show de hoje, né? Agradecendo a Deus esses esclarecimentos, para a gente tomar cuidado, prestar bem atenção nas coisas, do que os espíritos nos dizem, né? E ver que esses espíritos, eles estão falando de coisas inteligentes, coisas estão aqui, a gente está vendo acontecer. E a gente precisa, né, atualizar a nossa mente. E a gente pegou duas questões aqui nos espíritos e trouxemos para o problema atual, para a época atual. É uma época com tanta coisa que a gente vê acontecer aí. Então, eu só agradecer a Deus por tudo isso, tá? Eu achei bastante importante esse assunto e acho que a gente tem que refletir mais, passar a olhar melhor as perguntas e respostas dos espíritos, para tirar delas grandes ensinamentos, né, para a atualidade. Daqui a pouco a gente está de volta para o estudo do livro Dramas da Obsessão, de nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, tá?